Você já parou para pensar como as pequenas decisões podem mudar completamente o rumo da nossa vida espiritual? Sabe aquela sensação de que tudo está sob controle, que você está no caminho certo, tomando as melhores decisões, mas de repente algo começa a mudar sutilmente, quase imperceptível? É exatamente assim que começam as armadilhas espirituais. E hoje, meu amigo, minha amiga, vou compartilhar com você algo que pode transformar a sua vida. Quantas vezes você já se pegou pensando: como eu cheguei até aqui? Como me distanciei tanto de Deus? A verdade é que o inimigo não se apresenta como imaginamos. Nada de aparência assustadora ou sinais óbvios de perigo. Pelo contrário, ele age nas entrelinhas, nos detalhes, naquilo que parece perfeitamente normal e aceitável. São pequenos desvios que, com o tempo, nos afastam do caminho que Deus planejou para nós. Pode ser aquele conselho bem intencionado que vai contra os princípios bíblicos, ou aquela oportunidade imperdível que compromete nossa integridade. Às vezes é apenas um novo hábito que parece inofensivo, mas aos poucos vai corroendo nossa intimidade com Deus. E sabe o que é mais interessante? O apóstolo Pedro não estava brincando quando escreveu que nosso adversário anda em derredor, como leão que ruge. Por isso, preparamos uma série especial em 6 partes. Vamos mergulhar nas Escrituras para identificar e desmascarar cada uma das estratégias que o inimigo usa para tentar nos desviar do propósito de Deus. Se você está assistindo este vídeo agora, não é coincidência. Deus quer te alertar. Quer abrir seus olhos para enxergar além das aparências. Ele quer te equipar com discernimento espiritual para estes tempos desafiadores. Nos próximos episódios vamos abordar temas como as sutilezas da tentação, como identificar falsos ensinos, a importância do autoexame espiritual e muito mais, tudo fundamentado na palavra de Deus, sem alarmismo, mas com a seriedade que o assunto merece. Esta é uma jornada de descoberta e libertação. Uma oportunidade de fortalecer sua fé e sua conexão com Deus. Não deixe para depois. Não ignore estes sinais. Se você se identificou com algo que foi dito hoje, e lembre-se, conhecer a verdade nos liberta, mas é preciso estar atento e vigilante, onde vamos começar a desvendar cada uma dessas armadilhas espirituais. O caminho largo não tem placas de perigo. Jesus nos alertou em Mateus 7:13-14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A primeira armadilha de Satanás é essa: fazer o mal parecer normal. O caminho largo, confortável, moderno, aplaudido pela maioria, é justamente o caminho que conduz ao inferno. A estratégia da normalização hoje em dia, coisas que a Bíblia condena claramente, estão sendo defendidas como evolução, liberdade ou amor ao próximo. Mas cuidado! O que o mundo aplaude, Deus pode reprovar. Satanás sabe que, se ele aparecer com um pecado escancarado crente e fogo, então ele o camufla, o suaviza, o disfarça de opinião pessoal, de questão cultural, de mudança de tempos, e muitos cristãos, infelizmente, estão caindo. 2. O pecado que não parece pecado. Veja o exemplo de Adão e Eva. Satanás não chegou dizendo: desobedeça a Deus. Ele apenas lançou uma dúvida. Foi assim que Deus disse. Depois, insinuou que Deus estava escondendo algo bom deles. O fruto não parecia venenoso. Pelo contrário, era atraente e desejável, bonito. Essa é a jogada do inimigo. Ele não destrói com o feio, mas com o bonito que seduz. E o que aconteceu? O pecado entrou, e com ele, a morte espiritual. Eva foi enganada, Adão foi cúmplice. A queda foi consequência de um desejo que parecia legítimo, mas estava fora da vontade de Deus. Satanás trabalha no campo da mente. Na mente que ele planta as sementes, pensamentos como: todo mundo faz isso. Não tem nada a ver. A Bíblia não é tão literal assim. Deus entende minha luta. Essas frases, se não forem confrontadas com a palavra, viram tijolos de uma prisão espiritual. Satanás não precisa te derrubar com uma tentação gigante. Ele só precisa plantar uma semente de dúvida, orgulho ou egoísmo. O resto, você mesmo constrói, se não vigiar. Alerta!
Cuidado com o que você tolera hoje, será o que te domina amanhã. Tolera a fofoca, logo, estará espalhando veneno. Tolera a pornografia, logo, será prisioneiro da impureza. Tolera a preguiça espiritual, logo, estará seco por dentro, sem força para orar. A tolerância ao pecado é uma armadilha silenciosa. Comigo como só hoje, só essa vez, ninguém tá vendo, e termina com o coração endurecido e distante de Deus. Como sei, defenda. A Bíblia é clara. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Você só vence as armadilhas do diabo com vigilância e obediência. Não adianta orar e viver em desobediência. Não adianta jejuar e andar com quem só te afasta de Deus. Não adianta frequentar a igreja e ignorar a palavra. É tempo de ser radical com o pecado. Não por religiosidade, mas por amor a Deus e zelo pela sua salvação. O inferno é real e Satanás não brinca de ser inimigo. Então, você não pode brincar de ser crente. O caminho largo é convidativo, confortável, sem regras. Mas o fim dele é a morte eterna. Nessa primeira parte, aprendemos que Satanás disfarça suas armadilhas com aparência de normalidade, de liberdade e até de bondade. O que parece inocente pode ser o primeiro passo para o abismo. Esteja atento, pergunte-se: isso me aproxima de Deus? Isso é aprovado pela palavra? Isso glorifica a Cristo? Se a resposta for não, fuja. O que te atrai hoje pode te destruir amanhã. Vamos falar sobre um assunto muito importante que precisa ser discutido: as companhias que escolhemos para nossa vida. Sabe aquele ditado: diga-me com quem andas, e te direi quem és? Ele carrega uma verdade profunda que a própria Bíblia nos alerta. Nem sempre o que parece ser uma amizade inocente é realmente bom para nossa caminhada espiritual. Você já parou para pensar que às vezes Satanás não precisa agir diretamente em nossa vida? Ele é astuto e usa estratégias sutis, colocando pessoas ao nosso redor que, mesmo sem percebermos, podem nos afastar do caminho de Deus. Imagine uma situação. Você conhece alguém super carismático, divertido, que parece ser uma ótima companhia, mas aos poucos essa pessoa começa a fazer pequenos comentários que diminuem sua fé. Um dia é uma piada sobre a igreja, outro dia é um questionamento que planta dúvidas sobre as Escrituras. É como uma gota d'água que cai constantemente. Sozinha parece inofensiva, mas com o tempo pode criar uma erosão profunda em nossa fé. São pessoas que podem até se dizer cristãs, mas suas atitudes e palavras não refletem os valores do reino. Precisamos ter discernimento espiritual para identificar essas influências. Não é sobre julgar ninguém, mas sobre proteger nossa caminhada com Deus. Como diz em 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E veja bem, não estou dizendo para nos isolarmos do mundo. Jesus nos chamou para sermos luz, para convivermos com todos, mas com sabedoria. A questão é: quem está influenciando quem? Você está sendo sal da terra ou está sendo influenciado a perder seu sabor? Existem sinais claros que podemos observar. Quando uma amizade constantemente te afasta da igreja e dos momentos de comunhão, ridiculariza sua fé ou seus valores cristãos, te incentiva a comportamentos que você sabe que não agradam a Deus, semeia dúvidas sobre a palavra, sem buscar verdadeiro entendimento, te deixa confuso sobre o que é certo ou errado. Segundo a Bíblia, é hora de reavaliar essa relação com muito amor e sabedoria. Lembre-se, você não precisa cortar relações abruptamente com todas as pessoas que pensam diferente de você, mas precisa estabelecer limites saudáveis e ter clareza sobre quem realmente contribui para seu crescimento espiritual. Busque estar cercado de pessoas que te incentivam a crescer na fé, que oram com você, que te aconselham baseadas na palavra de Deus. Pessoas que, mesmo quando discordam de você, fazem isso com amor e respeito aos princípios cristãos. Se você está sentindo que algumas amizades têm te afastado de Deus, ore por discernimento. Peça ao Espírito Santo que te mostre o caminho. Às vezes um afastamento temporário é necessário para fortalecer sua própria fé e depois voltar como uma influência positiva. E se você está do outro lado, sendo aquela pessoa que tem afastado outros de Deus, mesmo sem perceber, esse é um momento para reflexão e mudança. Deus quer usar sua vida para aproximar pessoas dele,
não para afastá-las. Vamos orar juntos para que Deus nos dê sabedoria para escolher nossas companhias e força para sermos boas influências no reino. As más companhias quando o diabo Sergipe veste de amigo base bíblica, 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Essa palavra, ela é direta, não é uma possibilidade, é uma certeza. Quem anda com o errado cedo ou tarde, passa a viver como ele. O inimigo sabe que talvez ele não consiga te derrubar de imediato, com um vício ou uma tentação direta. Então ele usa alguém próximo, um amigo, um colega, um interesse amoroso, uma pessoa legal, gente boa, mas sem compromisso com Deus. Amizades podem ser portas ou correntes. Uma amizade verdadeira te aproxima de Deus, uma amizade tóxica te leva para longe dele. E o mais perigoso é que as más companhias não se apresentam como más. Elas vêm sorrindo, aconselhando, dando apoio. Mas aos poucos, vão minando sua fé, relativizando a verdade, esfriando sua alma. Satanás usa esse tipo de armadilha de forma lenta e quase imperceptível. Primeiro você aceita um conselho humano, depois começa a tolerar atitudes erradas. Em pouco tempo você já está agindo igual, pensando igual, e afastado da presença de Deus. Exemplos bíblicos. Sansão e Dalila. Sansão foi escolhido por Deus, cheio de força e propósito, mas se envolveu com Dalila, que foi usada diretamente pelo inimigo para descobrir o segredo da sua força e levá-lo à destruição. Ele não viu a armadilha porque estava cego pelo desejo. Resultado, perdeu a força, foi humilhado publicamente, teve os olhos arrancados e terminou a vida em ruínas. Tudo isso porque confiou em quem não temia a Deus, Salomão e suas mulheres estrangeiras. Salomão começou bem, cheio de sabedoria, mas foi se unindo a mulheres que adoravam deuses estranhos e no fim da vida se afastou de Deus para agradá-las. O homem mais sábio da Bíblia caiu por causa de mais influências. O diabo usa pessoas para te enfraquecer espiritualmente. Satanás usa relacionamentos para criar dúvidas, confusão, pressão emocional, vergonha da fé. E o triste é que, muitas vezes, quem mais nos influencia não são nossos inimigos declarados, mas aqueles que mais gostamos, porém, que não compartilham da mesma fé e valores. Como saber se alguém está sendo armadilha? Aqui vão 3 perguntas que todo cristão deve fazer. Essa pessoa me aproxima ou me afasta de Deus? Depois de estar com ela, estou mais frio ou mais fervoroso espiritualmente? Ela respeita meus valores ou tenta me fazer desistir deles? Se a resposta for negativa, now saying again. Essa pessoa está sendo usada como armadilha para te derrubar. Mas e se for alguém da família ou da igreja? Nem sempre a má influência vem de fora. Às vezes ela está dentro de casa ou até do ambiente religioso. Pedro, um dos discípulos de Jesus, tentou impedir Jesus de cumprir seu propósito. Jesus sabia que aquela palavra não vinha do céu, mas do inferno mesmo que tivesse saído da boca de um amigo. Você precisa ser maduro espiritualmente para entender que não é sobre cortar laços, mas sobre se posicionar em Deus, no Senhor. E não permita que ninguém te tire do propósito que Ele tem para você. Proteja seu círculo espiritual. Você não precisa ser arrogante, mas precisa ser sábio. Cultive amizades que te fazem orar mais. Esteja com pessoas que falam da Bíblia com verdade. Caminhe com quem te corrige com amor e verdade. Como diz Provérbios 13:20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre as oportunidades que aparecem em sua vida. Sabe aquela sensação de quando algo parece perfeito demais? Quando uma porta se abre de repente e parece a resposta de todas as suas orações? Pois é, nem sempre o que brilha é ouro, e nem tudo o que parece divino realmente vem de Deus. Deixa eu te contar uma história. Maria era uma mulher de fé inabalável, sempre frequentando a igreja e buscando a vontade de Deus em sua vida. Um dia, surgiu uma proposta de trabalho impressionante. Salário dos sonhos, carga do prestígio. Tudo o que ela sempre desejou. Parecia uma resposta direta às suas orações. Mas aos poucos, essa bênção começou a exigir compromissos aos domingos, pequenas mentiras nos relatórios e decisões que iam contra seus princípios cristãos. É exatamente sobre isso que precisamos conversar hoje.
Como distinguir uma verdadeira bênção de uma tentação disfarçada? O inimigo é astuto. Ele não chega com chifres e um tridente. Ele vem como anjo de luz, oferecendo exatamente o que nosso coração mais deseja. Existem 3 sinais claros para identificar uma falsa bênção. Primeiro, ela sempre vai te afastar da presença de Deus. Pode começar sutilmente, menos tempo para orar, menos disposição para ir à igreja, até que você se vê completamente distante da sua vida espiritual. Segundo, vai contra os princípios da palavra. Mesmo que pareça vantajoso, se contradiz o que a Bíblia ensina, desconfie. Deus nunca vai te abençoar com algo que contraria sua própria palavra. Terceiro, gera inquietação no espírito. Você pode até tentar racionalizar, mas aquela paz que excede todo entendimento simplesmente não está lá. Seu espírito fica inquieto, como se algo não se encaixasse. Mas como podemos nos proteger? A palavra nos ensina, em 1 João 4:1, que devemos provar os espíritos, para saber se são de Deus. Isso significa desenvolver discernimento espiritual, através da intimidade com Deus, do conhecimento da sua palavra e da sensibilidade à direção do Espírito Santo. Precisamos entender que Deus não trabalha com pressa nem pressão. Suas bênçãos não vêm com prazo de validade ou ultimatos. Quando é de Deus, a paz mesmo na espera, a certeza mesmo nas dificuldades. Uma bênção verdadeira sempre vai te aproximar de Deus, não te afastar. Vai te fazer crescer em caráter, não te comprometer. Vai trazer paz, não ansiedade. Vai edificar sua fé, não a enfraquecer. Lembre-se, nem todo sim é uma bênção, e nem todo não é uma negação. Às vezes Deus nos protege através dos nãos que recebemos. Aquela porta fechada pode ser justamente sua proteção contra uma armadilha bem elaborada. O que você precisa fazer é desenvolver intimidade com Deus. Quanto mais próximo você estiver dele, mais fácil será reconhecer sua voz e sua direção. Ore e jejue, estude a palavra, busque conselho de pessoas maduras na fé, e não se desespere quando perceber que caiu em uma armadilha. Deus é especialista em transformar ciladas em testemunhos. Ele pode usar até nossos erros para nos ensinar e nos fazer crescer. Se você está agora mesmo em uma situação onde precisa discernir se é bênção ou tentação, pare e faça estas perguntas. Isso me aproxima ou me afasta de Deus? Está de acordo com a palavra? Tenho paz verdadeira sobre isso? Família, precisamos estar atentos. O inimigo conhece nossos desejos e sabe exatamente como apresentar suas armadilhas de forma atraente. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A armadilha das oportunidades fora do tempo de Deus, base bíblica. Mateus 4:8-10. O diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Satanás ofereceu reinos a Jesus. Veja bem, reinos, glória, poder, tudo isso sem cruz, sem dor, sem humilhação. Parecia uma bênção, parecia um atalho, mas era uma armadilha para tirar Jesus do plano do Pai. A estratégia do inimigo: atalhos, aparentemente espirituais. Satanás sabe que o cristão busca resposta, vitória, avanço. Então ele oferece atalhos, que não exigem obediência, renúncia ou espera. Ele sabe que, quanto mais ansioso você estiver, mais fácil será te enganar com uma resposta imediata. E ele faz isso de forma sutil, como um relacionamento novo, que surge justamente quando você está fraco emocionalmente. Uma oferta de emprego que parece perfeita, mas te afasta da comunhão e da igreja. Uma porta aberta que exige que você comprometa princípios bíblicos. Cuidado! Se o que parece bênção te afasta de Deus, te impede de orar, te deixa mais carnal, então não é bênção, é tentação disfarçada. O diabo conhece seus desejos. Ele sabe o que você quer ouvir. Ele conhece as áreas que você mais espera uma resposta. E é aí que ele investe. Se é no amor, ele manda um príncipe ou uma princesa sem compromisso com Deus, mas com palavras bonitas. Se é no dinheiro, ele oferece algo rápido, sem ética, com aparência de sucesso. Se é no reconhecimento, ele envia bajuladores que te inflamam o ego. Mas toda a tentação de Satanás tem uma isca. Algo que você deseja tanto,
a ponto de esquecer o que Deus disse. Exemplos bíblicos: Judas Iscariotes. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Talvez em seu coração achava que estava sendo esperto, que aquilo traria algum tipo de vitória política ou religiosa. Mas caiu, falhou. O dinheiro fácil se tornou maldição. Gizi, servo do profeta Eliseu, Geazi, não resistiu à tentação da riqueza oferecida por Naamã. Pegou escondidos bens e mentiu para o profeta. O que parecia bênção virou lepra. O julgamento foi imediato. Eva, no Éden, ela viu que o fruto era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Era atrativo, aparência enriquecedor, mas era veneno em forma de fruta. Como discernir se a oportunidade vem de Deus? Deus nunca vai te dar algo que vai te afastar da presença dele, vai te obrigar a pecar, vai alimentar sua carne e matar seu espírito, vai roubar sua paz, te impede de obedecer aos princípios da palavra. Uma verdadeira bênção de Deus confirma a sua voz, fortalece sua fé e te aproxima dele. Mesmo que venha com lutas, ela nunca virá acompanhada de confusão espiritual. A bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz desgosto. A importância de esperar muita a ansiedade se torna um ídolo. E aí, qualquer proposta que parece aliviar o sofrimento é aceita. Mas o que vem de Deus vem no tempo dele. E ninguém que esperou em Deus se arrependeu. Espera no Senhor. Anima-te. E ele fortalecerá o teu coração. Satanás oferece pressa, mas Deus trabalha no processo. Satanás oferece aplauso, mas Deus ensina o silêncio. Satanás oferece o trono sem cruz. Deus oferece a cruz menos e depois a coroa. Atenção, nem todo milagre vem de Deus. Moisés enfrentou os magos do Egito que também fizeram sinais. Eles imitavam milagres, mas eram feitiçarias. Também há milagres e pregações que impressionam, mas são vazias de unção, cheias de vaidade e afastadas da cruz. O diabo pode até fazer chover ouro menos, mas ele não pode te levar para o céu. Já parou para pensar quantas vezes na vida você bateu o pé, insistiu em algo, porque tinha certeza absoluta que estava certo? Eu já passei por isso várias vezes, e aposto que você também. Sabe aquela sensação de que precisamos provar nosso ponto a todo custo? Aquela voz interior que diz: não, eu tenho razão, eu sei o que é melhor? Pois é, meus amigos, hoje vamos falar sobre algo muito sério. O orgulho espiritual. É interessante como o orgulho age de forma silenciosa, quase imperceptível. Ele não chega gritando, não. Ele sussurra, vai se infiltrando devagarzinho nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, até tomar conta de tudo. Imagine só, você está orando, pedindo algo a Deus, mas no fundo, você já decidiu como quer que as coisas aconteçam. Você até ora, mas já traçou seu próprio caminho. Conhece essa situação? Pois é, esse é o orgulho espiritual em ação. E sabe qual é o maior perigo? É quando começamos a achar que nossa sabedoria está acima da sabedoria divina. Quando pensamos que nossos planos são melhores que os planos de Deus, é aí que mora uma das armadilhas mais astutas do inimigo. Vou te contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez, estava tão convicto de uma decisão que ignorei todos os sinais contrários que Deus estava me mostrando. Resultado? Bati com a cara na parede. Às vezes precisamos aprender da maneira mais difícil. Lembra da história de Lúcifer? Ele era o mais belo dos anjos, cheio de sabedoria, perfeito em seus caminhos. Até que o orgulho tomou conta. Ele quis ser igual a Deus, quis tomar o controle. E sabemos como essa história terminou. O orgulho espiritual é especialmente perigoso porque ele se disfarça de virtude. A gente pensa que está sendo fiel aos nossos princípios, que está defendendo o que é certo, quando na verdade está apenas alimentando o próprio ego. Mas existe uma saída, sempre existe. O antídoto para o orgulho é a humildade. É reconhecer que não temos todas as respostas. É entender que, por mais que estudemos, por mais que oremos, por mais que sejamos dedicados, ainda precisamos nos submeter à vontade de Deus, quando começamos a perceber os sinais do orgulho espiritual. Em nossa vida, a sensação de que somos mais espirituais outros, a hora de parar e refletir. É importante lembrar que reconhecer o orgulho não significa se diminuir ou se menosprezar. Pelo contrário, é um ato de coragem e maturidade espiritual.
É entender que somos importantes sim, mas não somos o centro do universo. Deus nos deu inteligência, discernimento e livre-arbítrio. Mas isso não significa que devemos competir com sua sabedoria. Nossa missão é usar esses dons em harmonia com sua vontade, não contra ela. Se você está se identificando com essa mensagem, saiba que não está sozinho. Todos nós lutamos contra o orgulho em algum momento. O importante é reconhecer e buscar mudança. Que tal começarmos hoje mesmo? Que tal fazermos um exercício de humildade? Antes de insistir em algo, antes de bater o pé, que tal parar e perguntar: Senhor, qual é a sua vontade nessa situação? Lembre-se, o orgulho fala baixo, mas suas consequências podem gritar por toda uma vida. Não deixe que ele te afaste dos planos perfeitos de Deus. O orgulho, a armadilha que fez o diabo cair, Isaías 14, 12-14, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. A primeira queda registrada na Bíblia não foi de Adão, foi de Lúcifer. E não foi por adultério, roubo ou mentira, foi por orgulho. O diabo caiu por querer ocupar o lugar de Deus. E até hoje, ele repete essa armadilha em todos os corações que escolhem a vontade própria, acima da obediência. O guru é spiritual. Quando eu vira ídolo, eu sei o que é melhor. Eu não aceito essa situação. Eu vou fazer do meu jeito. Eu mereço isso. Essas frases podem até parecer legítimas, mas escondem um eu inflado, centrado em si mesmo, que resiste à vontade de Deus. O ego desgovernado é terreno fértil para o diabo plantar rebeldia. E o pior, ele faz isso usando até argumentos cristãos. Exemplos bíblicos: Saul, o rei Quisi. Saul foi escolhido por Deus, ungido, separado. Mas em 1 Samuel 15, ao invés de obedecer completamente, ele fez o seu jeito. E quando confrontado, justificou-se: eu obedeci ao Senhor. 1 Samuel 15:20, mas não obedeceu. Ele fez parte do que Deus mandou, poupou o que quis, seguiu a própria lógica. Resultado, Deus o rejeitou como rei. O orgulho lhe custou o trono. Jonas, o profeta teimoso. Jonas sabia que Deus queria que ele pregasse em Nínive, mas preferiu fugir. Por quê? Porque não aceitava que os ninivitas recebessem misericórdia. O orgulho religioso o cegou. Ele achava que sabia melhor que Deus quem merecia a salvação. Resultado, quase morreu, passou pelo ventre de um peixe, e só então cedeu. O perigo da teimosia santa. A teimosia disfarçada de fé é comum hoje em dia. Gente que diz: Deus vai fazer do meu jeito. Eu determinei, e Ele vai cumprir. Se não for como eu sonhei, não aceito. Cuidado, isso não é fé. Isso é orgulho mascarado de espiritualidade. A fé verdadeira se submete, confia, espera e obedece, mesmo quando dói. O orgulho endurece o coração. Satanás quer te endurecer. Por isso, ele sopra no seu ouvido: você não precisa mudar. Você está certo, eles estão errados, você tem o direito de se sentir assim, e se você não vigiar, acaba preso em ressentimento, justiça própria, mágoa. Tudo porque não quis se render. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Deus resiste, não responde, não se move enquanto o orgulho está reinando no coração. Como vencer a armadilha do orgulho? 1. Ore com sinceridade, não com vaidade. Não ore para convencer Deus a fazer sua vontade. Ore para que você aceite a dele. Seja feita a tua vontade. 2. Leia a palavra como espelho, não como arma. Não use a Bíblia para justificar seu orgulho ou julgar os outros. Use para confrontar a si mesmo. 3. Peça a Deus um coração quebrantado. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado reconhece que precisa de correção, direção e misericórdia. Quando o coração esfria, mas a rotina continua, menos o perigo da religiosidade, algo que tem mexido muito comigo ultimamente. E tenho certeza que vai tocar seu coração também. Sabe aquela sensação de estar fazendo tudo certinho na vida cristã, mas mesmo assim sentir um vazio inexplicável? Você continua indo à igreja todo domingo, participa dos ministérios hora antes das refeições, mas algo diferente.
É como se existisse uma distância entre você e Deus que antes não existia. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quando foi a última vez que você chorou durante uma oração? Quando foi a última vez que seu coração acelerou ao ouvir um louvor? Que você sentiu aquele fogo, aquela paixão transbordante pelo Senhor? É interessante como podemos manter toda a aparência externa de uma vida cristã vibrante, enquanto por dentro, nossa chama vai diminuindo aos poucos. É tão sutil que muitas vezes nem percebemos. Como uma vela que vai derretendo lentamente, até que um dia notamos que a luz já não brilha como antes. E sabe qual é o maior perigo? É que o inimigo não precisa nos fazer abandonar a fé completamente. Ele fica satisfeito em nos ver cumprindo rituais vazios, seguindo uma religião sem relacionamento. É como estar em um casamento onde os cônjuges vivem na mesma casa, mas não conversam mais, não compartilham mais seus sonhos, não se olham mais nos olhos. Mas hoje eu quero te encorajar. Não precisa ser assim. Deus não nos chamou para uma vida de religiosidade vazia. Ele nos chamou para uma aventura diária de intimidade com Ele, para um relacionamento real, profundo e transformador. Você se lembra do que Jesus disse para a igreja de Éfeso no livro de Apocalipse? Eles estavam fazendo tudo certo externamente, mas haviam abandonado seu primeiro amor. E o conselho do Senhor foi claro. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e volte a fazer as obras que fazia no princípio. É hora de reacender essa chama, de voltar às bases do seu relacionamento com Deus. Sabe quando você começou a seguir a Jesus? Aquela empolgação, aquela sede pela palavra, aquela vontade de falar dele para todo mundo. Isso não precisa ficar só na memória. Comece hoje mesmo. Separe um tempo de qualidade com Deus, não apenas para pedir coisas, mas para adorar, para contemplar sua grandeza. Leia a Bíblia não como uma obrigação, mas como uma carta de amor do seu Pai. Ore, não como quem recita um roteiro, mas como quem conversa com seu melhor amigo. Busque momentos de silêncio. Desligue o celular, feche os olhos e apenas esteja na presença dele. Às vezes, na correria da vida, nos esquecemos que Deus não está interessado apenas em nossa agenda lotada de atividades religiosas. Ele quer nosso coração. E sabe o que é mais incrível? Quando começamos a buscar essa intimidade verdadeira com Deus, todas aquelas atividades que antes pareciam vazias ganham um novo significado. O louvor se torna mais profundo, a oração mais sincera, o serviço mais alegre, porque não estamos mais agindo por obrigação, mas por amor. Lembre-se, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Pai amoroso que um dia tocou seu coração. Se existe alguma distância, não foi Ele quem se moveu. Mas a boa notícia é que podemos voltar. Sempre podemos voltar. Hoje pode ser o dia da sua renovação espiritual. O dia em que você decide não se contentar mais com uma fé morna, com uma religiosidade vazia. O dia em que você escolhe reacender a chama do primeiro amor. Lembre-se, você foi chamado para uma vida abundante em Cristo, não para uma rotina religiosa sem sabor. Religiosidade é a armadilha do automático espiritual. Apocalipse 3, 15-16. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa palavra foi dirigida à igreja de Laodiceia. Eles não tinham heresia, não estavam em pecado escandaloso, não abandonaram a fé abertamente, o problema era mais sutil. Tinham virado mornos. A chama da fé ainda estava acesa, mas sem calor. Faziam tudo certo, mas sem alma. E Jesus disse: estou a ponto de vomitar-vos. Quando a alma vira fria, mas o corpo continua agindo, o perigo da religiosidade é que ela imita o movimento, mas não carrega a vida. É como uma lâmpada apagada em um poste bonito. Por fora está lá, mas não ilumina mais. E o diabo sabe que muitos crentes não cairão em adultério, vício ou heresia. Então ele lança a armadilha da frieza espiritual. A pessoa ora, mas sem quebrantamento. Vai à igreja, mas sem fome. Serve no ministério, mas por obrigação. Canta, mas sem adoração verdadeira. Rotina continua. Mas a presença de Deus já se afastou há muito tempo. O perigo de substituir relacionamento por função. Muitas pessoas acham que porque estão fazendo algo para Deus, estão caminhando com Deus. Mas há uma diferença enorme entre servir na obra de Deus e ter comunhão com o Deus da obra. Marta estava ocupada servindo,
Mas Maria escolheu a melhor parte, estar aos pés de Jesus. Os fariseus jejuavam, oravam, ensinavam, mas Jesus os chamou de sepulcros caiados, porque tinham forma, mas não tinham essência. O inimigo ama quando você se torna um cristão funcional, mas não devocional. Como a religiosidade se estabelece. Ela começa devagar. Você começa a orar mais por obrigação do que por prazer. Depois, lê a Bíblia correndo, só para dizer que leu. Vai à igreja porque faz parte da rotina, não por desejo de ouvir a voz de Deus. Serve aos outros, mas sem se alimentar espiritualmente. Aos poucos o sagrado vira mecânico. O que antes te quebrantava, agora não te toca mais. E o pior, você se acostuma com isso. Deus não aceita adoração sem vida. Deus não quer apresentações. Ele quer relacionamento. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15. 8. O problema da religiosidade é que ela engana. A pessoa acha que está bem porque está ativa, mas Deus não mede sua fé por quanto você faz. Ele olha como está o seu coração. E Satanás sabe disso. Ele não precisa te afastar da igreja. Basta te afastar da intimidade. O resto é consequência. Sinais de que você está morrendo espiritualmente. Você perdeu o prazer em orar. Você lê a Bíblia sem absorver nada. Você vai à igreja, mas não se sente mais tocado. Você canta, mas não sente a presença. Você julga mais do que ama. Você serve, mas com irritação e cansaço espiritual. Se você se identificou com esses sinais, não se culpe e se arrependa. Ainda há tempo de reacender a chama. Como sair dessa armadilha? 1. Reconheça sua condição. O primeiro passo é admitir que algo esfriou. Davi, quando pecou, orou: restaura em mim a alegria da tua salvação. Você pode pedir isso hoje. Deus restaura corações honestos. 2. Volte ao primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as primeiras obras. Lembre-se de quando você orava com lágrimas, lia com paixão, adorava com liberdade. Volte a esse tempo. 3. Busque a presença, não apenas os resultados. Deus quer te renovar, mas isso exige intimidade, não performance. Busque o em secreto. Volte ao altar. As armadilhas de Satanás. Já percebeu como às vezes tudo parece estar indo bem em sua vida? E de repente, sem explicação aparente, as coisas começam a desmoronar? Não é coincidência. E hoje vou te explicar exatamente o porquê. Sabe aquela sensação de que algo está trabalhando contra você? Contra seus sonhos, seus relacionamentos, sua paz? Não é paranoia. É real. Não. Estratégias espirituais das trevas. O inimigo de nossas almas não trabalha no improviso. Ele tem um plano meticulosamente elaborado, estudado e executado há milênios. É como um jogo de xadrez espiritual, onde cada movimento é calculado com um único objetivo: destruir tudo o que Deus está construindo em sua vida. Mas calma, não vim trazer medo ou desespero, pelo contrário, conhecimento é poder, e quando entendemos como o mal opera, nos tornamos mais preparados para enfrentá-lo. Vamos começar entendendo as táticas mais comuns. Primeira delas, distração. Já reparou como justamente quando você decide se aproximar mais de Deus, surgem 1000 compromissos inadiáveis? Reuniões importantes sempre no horário do culto, problemas urgentes quando você separa um tempo para orar? A segunda tática é o desânimo. Aquela voz interior que diz: não vai dar certo. Você não é capaz. Deus não se importa com você. São sussurros estratégicos para minar sua fé e sua confiança no Senhor. Outra estratégia poderosa é o isolamento. O inimigo sabe que ovelha sozinha é presa fácil, por isso tenta nos afastar da comunhão, da igreja, dos irmãos na fé. Cria Mountain Jesus, ressalta defeitos dos outros elementamago. Mas aqui está a boa notícia. Todo esse planejamento maligno já foi derrotado na cruz. O que precisamos é estar vigilantes e equipados com as armas certas. A palavra de Deus nos ensina que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E nos dá toda a armadura necessária para essa batalha espiritual. Primeiro, mantenha sua mente renovada pela palavra. Quando conhecemos a verdade, as mentiras perdem poder. Estude a Bíblia diariamente. Medite nas promessas de Deus. Segundo, fortaleça sua vida de oração. Não existe estratégia maligna que resista a um joelho dobrado em oração sincera. Ore sem cessar, em todo tempo e lugar. Terceiro,
permaneça em comunhão. Não, eu sei, a igreja é nosso hospital de campanha, onde encontramos força, cura e restauração. Quarto, pratique o discernimento espiritual. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Aprenda a identificar as sutilezas do engano. Quinto, mantenha seu coração limpo. Amargura, unforgivenes, pecados não confessados são brechas que o inimigo usa para nos atacar. Lembre-se, o mal pode ser astuto, mas nosso Deus é todo-poderoso. Ele não apenas nos alerta sobre as estratégias do inimigo, mas nos capacita para vencê-las. Você não está sozinho nessa batalha. Cristo já venceu por nós. Nossa parte é permanecer firmes, vigilantes e revestidos da armadura de Deus. Se você está enfrentando ataques espirituais hoje, saiba que há esperança. Deus é maior que qualquer estratégia do mal. Ele é seu protetor, seu escudo, sua fortaleza. Que Deus te abençoe abundantemente e te mantenha firme na fé. O inimigo é real e ele tem um plano. Vivemos em um mundo cada vez mais distraído, onde a espiritualidade verdadeira é ridicularizada e o mal é maquiado de liberdade, progresso e escolha. Muitos acreditam que o diabo é apenas uma figura simbólica, uma metáfora do mal, mas essa é exatamente uma das maiores mentiras que ele conseguiu espalhar, a de que ele não existe. Mas a Bíblia não nos deixa dúvidas. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa é a realidade espiritual que muitos preferem ignorar. O diabo não é uma invenção. Ele é um ser real, ativo e estrategista. Seu objetivo é claro: destruir vidas, corromper corações e afastar almas da presença de Deus. Satanás tem um plano, e não é aleatório. Assim como Deus tem um propósito para cada um de nós, Satanás também traça planos detalhados para tentar nos afastar desse propósito. Ele observa nossas fraquezas, analisa nossos padrões, identifica nossas brechas e atua com precisão. Você já percebeu como sempre que decide orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a Deus, as distrações aumentam? As lutas parecem se intensificar. Isso não é coincidência. O diabo não quer que você avance no seu relacionamento com o Senhor. Ele trabalha nos bastidores, sem pressa, minando sua fé aos poucos. 2. As ferramentas favoritas do inimigo: dúvida, medo e desejo. Satanás é mestre em manipular a mente. Ele não aparece com chifres e tridente, mas com sussurros mentais. Será que Deus está mesmo te ouvindo? Você não é bom o bastante. Se Deus te amasse, não deixaria isso acontecer. Não tem problema fazer isso só uma vez. Essas vozes plantam dúvida, medo e desejo desordenado. 3 elementos que, combinados, criam um terreno fértil para o pecado. Foi assim no Éden. A serpente colocou dúvida no coração de Eva. Foi assim que Deus disse. Gênesis 3:1. E essa dúvida levou a desejar o que não deveria e finalmente a cair. As armadilhas são montadas com cuidado. O diabo não joga sujo no começo. Ele oferece o isco, nunca a armadilha. Ele disfarça a tentação de algo inofensivo, até bom aos olhos, desejável. Mas a Bíblia nos alerta que ele se transforma em anjo de luz. Ele veste a mentira de verdade, o pecado de prazer e a destruição de liberdade. Um vício começa como alívio temporário. Um adultério começa como conversa inocente. Uma queda espiritual começa com uma pequena concessão. O perigo não está apenas no mal evidente, mas no mal camuflado. Satanás é sutil. Ele planta sementes pequenas, esperando o tempo certo para a colheita da destruição. 4. O mundo está preparado para facilitar essas armadilhas. Vivemos uma era onde tudo está ao alcance de um clique. E Satanás tem usado a tecnologia, os valores distorcidos da cultura atual e a sede por liberdade para alimentar suas armadilhas. Hoje, o pecado é glamourizado, a promiscuidade é normal, a desobediência é chamada de empoderamento. A mentira virou estratégia. O mundo está anestesiado espiritualmente. E enquanto isso, o diabo vai rindo da distração dos crentes que estão dormindo. Efésios 6:11 nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sim, são ciladas. E cilada é algo escondido, disfarçado, sutil. 5. A primeira vitória contra o inimigo é reconhecer que ele existe.
O primeiro passo para vencer qualquer inimigo é saber que ele está ali. Muitos cristãos não vencem porque não reconhecem a guerra que estão enfrentando. Vivem como civis em campo de batalha. Mas a palavra nos alerta: estamos em guerra espiritual. Não é contra pessoas. Não é contra carne e sangue. É contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. Se você está em Cristo, você já é um alvo. E ignorar isso é como estar em campo aberto, sem armadura, com os olhos vendados. Mas há esperança. Deus já preparou a vitória apesar de todas as armadilhas do inimigo. A boa notícia é: Jesus já venceu por nós. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. A cruz é o marco da derrota de Satanás. O sangue de Cristo é o selo da nossa libertação. E a palavra de Deus é a espada que desfaz as mentiras do maligno. Por isso, vigie, ore, fortaleça sua fé. Mantenha-se alerta.